Olá, tô chegando com Semana Legislativa, o nosso programa com as principais notícias e informações da Câmara e de São José ao longo desta semana que passou. Veja os destaques da edição de hoje. Gente que vota, veja episódios da nossa série de reportagens especiais sobre o perfil do eleitorado brasileiro. A TV Câmara agora tem um canal no WhatsApp, veja como participar e ficar por dentro da nossa programação. São José agora conta com uma Arena Gamer, que além do entretenimento, vai contar também com aulas de edição e programação. O Semana Legislativa de hoje está no ar. Na série Gente que Vota, nós conhecemos as prioridades e os desejos de diferentes públicos na hora de escolher seus representantes. O primeiro episódio foi dedicado aos idosos. Aqui em São José, eles representam 23% do eleitorado total. E quando o voto deixa de ser obrigatório, alguns idosos dão uma lição de cidadania e participação política. Aos 90 anos, seu Benedito faz questão de continuar participando das eleições. Aposentado, ele conta com orgulho que votou pela primeira vez aos 19 anos, na época das cédulas de papel, para eleger Juscelino Kubitschek. Hoje, mesmo com o voto facultativo para pessoas acima dos 70 anos, ele não abre mão de escolher os novos representantes. Eu estando com saúde e vou fazer o meu dever de democracia. Votando, todas as eleições eu tenho votado e vou continuar, se Deus quiser. A Maria Aparecida tem 74 anos e vota desde os 18. Aposentada, ela também faz parte de uma geração que continua ativa e participativa nas eleições. Antes de ir às urnas, costuma analisar as propostas dos candidatos e acredita que o voto é uma forma de contribuir para o futuro do país. A população mais idosa ajudou a chegar ao país onde está, né? Eu vejo a gente como eleitor, cidadão, né? Acho que a gente dando uma força ajuda, né? Histórias como a da Maria Aparecida e do Benedito ajudam a explicar a mudança no perfil do eleitor brasileiro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas com mais de 60 anos participando das eleições cresceu cerca de 74% nos últimos 16 anos. E em São José dos Campos, essa realidade não é diferente. Segundo dados do TSE, 123 mil eleitores da cidade têm mais de 60 anos, o que representa 23% do eleitorado joseense. O crescimento da população idosa está ligado ao aumento da longevidade dos brasileiros. Dados do IBGE reforçam essa transformação. Nos últimos 12 anos, a população idosa passou de 11% para 16%. A tendência é de que o país tenha cada vez mais pessoas com 60 anos ou mais. Um movimento que também se reflete no perfil do eleitorado brasileiro. Cada vez mais a gente percebe os idosos e as idosas inseridos nas decisões da sociedade de modo geral, querendo entender, né, participar, compreender, colocar as suas opiniões. Então, eu percebo que realmente uma atitude de estar ativo, se sentir pertencente e de compreender a responsabilidade deles, que continua no processo de construção de uma sociedade ainda melhor. Para a gerontóloga e professora do curso de Serviço Social da Univap, a chamada Geração Prateada tem participado cada vez mais das discussões políticas e sociais. Além de mais presentes nas urnas, os idosos também têm buscado mais espaço para discutir as necessidades dessa parcela da população. O fenômeno do aumento da longevidade é para nós algo muito novo. Então, como é um fenômeno novo,
outras situações com as quais a gente não convivia, com as quais a gente não lidava e não conhecia anteriormente, estão surgindo agora também, como situações de saúde, de convivência entre as gerações, de participação das pessoas idosas, contribuindo financeiramente junto a seus familiares, né, sendo responsáveis muitas vezes pela educação e pelo cuidado dos seus netos, continuidade de pessoas idosas no mundo do trabalho. Saúde, segurança, mobilidade e qualidade de vida estão entre as principais reivindicações desses eleitores. Com o aumento da população idosa, esses temas ganham ainda mais peso nas decisões sobre políticas públicas. Para especialistas, o envolvimento desse público nas decisões políticas traz desafios, mas é fundamental para fortalecer a cidadania e a representatividade da terceira idade. Cabe ao poder público realmente pensar um acolhimento, pensar instituições de longa permanência, pensar espaços de participação, de ocupação do tempo livre, tanto centro de convivência, quanto oficinas, quanto cursos, quanto espaços de atualização, e também, assim, em relação à própria economia e o mundo do trabalho. Em um país que envelhece cada vez mais, eleitores como Benedito e Maria Aparecida mostram que a experiência e a cidadania caminham juntas. Uma lição de vida e de democracia que serve de exemplo para as novas gerações. É importante que esses meninos continuem votando para a democracia do país, né? Eles têm vez também. E essa disposição que nós acabamos de ver com os idosos para participar das decisões da cidade também passa pelo mundo virtual. Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que o uso da internet entre pessoas com mais de 60 anos não para de crescer no Brasil. Aqui em São José dos Campos, as casas do idoso oferecem cursos de capacitação para garantir que essa turma tenha cada vez mais autonomia no celular e no computador. A busca por inclusão digital entre a população idosa cresce no país. A internet deixou de ser apenas uma forma de entretenimento e passou a fazer parte da rotina, garantindo mais autonomia e participação na sociedade. Uma transformação que exige ações voltadas à qualidade de vida. Na idade que eles estão, no século que eles estão vivendo, porque tem idosos aqui de 70, 80 anos, então eles passaram por muitas mudanças, né, ao longo desse percurso da vida. Ele entender como esse mundo hoje está funcionando, como ele ter esse acesso com os netos, porque os netos hoje estão tudo com o celular na mão, com o tablet na mão, o mundo hoje é digital. Dados do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da PNAD mostram que 74,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais usavam a internet em 2025. O percentual cresceu 29 pontos desde 2019. A posse de celular também aumentou e já chega a 80,3% entre os idosos. Os idosos estão buscando mais conhecimento tecnológico, porque agora os serviços essenciais são online. Dados do IBGE mostram que quase 75% dos idosos acessam os bancos pelo celular ou computador e mais de 41% já utilizam serviços públicos digitais. Até para ele, às vezes, marcar um exame, uma consulta, acessar o Gov, né? Então, tudo isso é necessário, essa tecnologia. Então, quando ele consegue fazer isso, o quanto de autonomia nós estamos proporcionando, o quanto nós estamos tirando ele desse isolamento social, o quanto nós estamos incluindo, isso está dentro também do Estatuto da Pessoa Idosa, né? O direito à educação, o direito a esse convívio, tudo isso faz parte de um direito que é necessário para ele. Para acompanhar essa transformação, as 4 unidades da Casa do Idoso em São José dos Campos oferecem oficinas gratuitas de informática. Nas aulas, os alunos aprendem a usar computadores e celulares com mais segurança, inclusive para evitar golpes virtuais.
A grande questão desse movimento, dessas oficinas, é que ele entenda como essa tecnologia hoje no mundo funciona. Rede social, como acessa banco, como se comunicar com os filhos, entendendo sobre os golpes que vêm pela internet, que vêm pelo celular. Isso traz para ele muito mais segurança e muito mais autonomia de poder entender assim, não, isso eu acesso, não, isso eu não acesso. Foi essa necessidade que levou o Rafael, de 66 anos, a procurar o curso. Hoje ele usa o celular para pesquisar, conversar com a família, acessar serviços e navegar com mais segurança para evitar as armadilhas do mundo virtual. Sempre que eu tenho dúvida, eu não fico com a dúvida, não. Eu venho procurar saber. Se eu não procuro aqui, eu procuro com o outro e a dúvida não pode ficar, né? Esse novo perfil de usuário também impacta o mercado de tecnologia. Os idosos estão exigentes e querem aparelhos mais modernos, que priorizam facilidade com ferramentas de proteção. O idoso hoje, quando ele procura um aparelho celular, né, que ele já é um idoso independente, aquela pessoa que é para frente, que quer liberdade, ele procura o uso de um aparelho celular, de um eletrônico assim, ele já visa muita segurança. Então, se aquele celular vai ter acessibilidade, se ele vai proporcionar um dispositivo de segurança, entendeu? Hoje em dia, muitos idosos migrando, tá? Celulares que tem aquele desbloqueio por digital, por bloqueio facial. Porque o bloqueio facial é o bloqueio mais seguro do mundo. Porque digital, né, a pessoa sofreu um acidente, algum assalto, né, ela pode usar o dedo da pessoa, pode dar digital ali, tá desbloqueando o celular e fazendo alguma coisa. Mas quando é facial, se a pessoa estiver dormindo, desacordada, não tem como você desbloquear, acessar banco, acessar dados, enfim. Então é muito mais seguro. E a migração está acontecendo diariamente. A tecnologia se consolida como meio para que a população idosa continue ativa e aberta a novos aprendizados. Quem quiser participar das oficinas gratuitas pode fazer o cadastro em qualquer unidade da Casa do Idoso. Então você procura a Casa do Idoso mais próxima da sua casa, porque a gente tem 4 casas aqui em São José dos Campos, e ali você vai fazer seu cadastro. Se você ainda não frequenta a casa, você faz o seu cadastro e verifica qual é a disponibilidade, né, de dias e horários para que você possa fazer essa oficina de informática. Vamos falar de meio ambiente agora. A Prefeitura divulgou uma lista atualizada com 107 espécies de árvores que são recomendadas para o plantio na área urbana. O objetivo é garantir que o crescimento do verde não prejudique a infraestrutura da cidade, evitando problemas como calçadas quebradas, danos em tubulações ou interferência na rede elétrica. Vamos entender na reportagem quais são os critérios técnicos e os benefícios de uma cidade bem arborizada. As árvores são espécies de oásis em meio ao cotidiano das cidades. Além de um filtro natural que purifica o ar, elas também colaboram para a melhora da qualidade de vida física e mental da população. A emissão de gases pelos veículos ela é diminuída com a captação dessas emissões de CO2 pelas folhas das árvores através do processo denominado de fotossíntese. Então é fundamental que as árvores estejam ali. Sombra, que é importante, falando em fauna silvestre, que são principalmente as aves. Mas, para garantir esses benefícios, o processo de arborização das cidades exige planejamento e cuidado. O plantio de árvores inadequadas pode trazer prejuízos. Então, o primeiro critério eu colocaria que são as espécies que você vai colocar naquela calçada ou naquela rua de alguma forma. Porque senão você vai ter um problema de tamanho de copa, de acabar atropelando os fios que estão ali ou as próprias casas e invadindo o sistema radicular, invadindo as casas de uma forma inadequada, levantando calçadas.
A Prefeitura de São José dos Campos divulgou uma lista de árvores recomendadas para o plantio na cidade. Ao todo, são 107 espécies, 60 delas nativas do Vale do Paraíba e pertencentes aos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Isso vale para o morador que deseja plantar uma árvore na rua onde mora, em frente a comércios ou em alguma outra região pública da cidade. A ideia é auxiliar na escolha correta da espécie e regulamentar os critérios para a arborização de áreas indicadas pela população. A espécie adequada no local adequado. Recentemente, agora, fizemos publicar o guia, a orientação de mais de 100 espécies que são indicadas para o plantio em São José dos Campos. E também as condições dos equipamentos e infraestrutura urbana, como, por exemplo, a fiação, sistemas subterrâneos de distribuição de água, de gás, as condições da largura do passeio, as fachadas das casas, os espaços, os locais adequados. Então, todos esses são elementos de uma análise de que a gente chama de prospecção de locais aptos para plantios. O processo para requisitar o plantio de uma árvore começa no 156. Primeiro, é preciso fazer um registro formal pelo canal. Após a solicitação, equipes da Prefeitura farão uma análise técnica para vistoriar o local indicado e sugerir a melhor espécie. Essa ação garante que o plantio vai ser realizado em harmonia com a estrutura física da rua, sem que a árvore cause danos ao patrimônio. Para que não tenha o problema, que sejam espécies realmente que possam oferecer os serviços ambientais que as árvores oferecem. Porque também, em razão das mudanças climáticas, nós estamos enfrentando, por exemplo, ondas de calor. Então, uma rua bem arborizada, principalmente para a população que tem em casa um idoso, uma criança, é importantíssimo que promova a arborização da sua rua, porque ela oferece uma condição muito mais segura de qualidade de vida e de saúde pública para o enfrentamento, por exemplo, das ondas de calor. Autorizado o plantio, caso a Prefeitura tenha a muda da árvore indicada, ela é doada ao morador. Em casos de espécies muito específicas, a aquisição fica por conta do interessado. O morador ainda tem autonomia para realizar o plantio, mas o serviço pode ser realizado por técnicos da Urban. Com a regulamentação, a expectativa do município é que a população se interesse pela arborização da cidade e contribua para uma São José mais verde. Uma mudança de mentalidade, uma vez que, segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, o número de pedidos de supressão de árvores que chega à pasta supera o de plantios. Importante, sempre incentivar a população para o plantio de árvores. Ainda a gente tem uma relação bastante negativa, Nós recebemos cerca de 5.000 pedidos de corte de árvores para 500 pedidos de plantios de novas árvores, Então, isso causa um desequilíbrio, inclusive na percepção da população. O recado que fica é pela conscientização. O planejamento arbóreo da cidade precisa de cuidados para que o plantio de árvores e o desenvolvimento urbano caminhem juntos. Então, antes de plantar uma árvore na frente da sua casa ou em qualquer outro espaço público, busque a orientação do município. Apesar de um gesto nobre, a arborização inadequada pode trazer prejuízos. Principalmente chegando agora no Natal. É normal uma casa ou outra a pessoa compra ou ganha aquele pinheirinho para enfeitar de árvore de Natal. Quando passa o Natal, a pessoa fica com dó de um ser vivo, de jogar fora e tal, e vai plantar esse pinheirinho nas praças. Então, de novo, procure a prefeitura, porque mesmo na boa intenção, o cidadão pode estar promovendo uma ação que lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, pode dar algum problema, pode prejudicar ou então quebrar todo um paisagismo dessa praça. Então é importante que procure sempre orientação técnica. Intervalo e daqui a pouco a gente te mostra uma matéria sobre o novo canal da TV Câmara de São José no WhatsApp. No segundo episódio da nossa série Gente que Vota, o assunto foi a juventude. Depois de conhecermos a experiência dos idosos,
Agora vamos falar com quem está só começando a exercer a cidadania. No Brasil, o voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos. E o interesse dessa geração pela política só cresceu nas últimas décadas. Quem pensa que eles só estão ligados nas redes sociais está enganado. Muitos desses novos eleitores usam a tecnologia para se informar. Vamos conhecer estudantes aqui de São José que já estão com o título na mão, prontos para o primeiro voto. Com certeza você já ouviu falar que adolescente não liga muito para política, ou que só quer saber do celular. Mas será que todo jovem é assim mesmo? O Henrique não. Acabou de fazer 16 anos e já está com o título de eleitor na carteira, pronto para votar nessas eleições. O incentivo veio dos pais. Eu tenho uma esfera em casa muito grande do esforço para a política, então eu converso muito com os meus pais sobre o que está acontecendo na política, geopolítica, no mundo. Isso é uma coisa que eu me interesso também. Então, na escola, em ambiente de estudo, eu tô sempre indo atrás disso. E eu até tirei mais cedo, antes de fazer 16, eu tirei lá em fevereiro, fiz 16 só em junho, mas eu quis tirar antes porque eu acho que eu tá participando da questão de democracia, da questão da escolha de quem vai governar o país, quem vai estar nas esferas do legislativo, eu quero estar participando disso, eu acho que a gente tem que exercer o nosso direito para isso. No Brasil, o voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas entre 16 e 17 anos. Desse grupo, apenas 5% dos eleitores têm menos de 18 anos, mas este número vem crescendo nas últimas décadas. O comparecimento dessa faixa etária nas últimas eleições gerais foi alto. Em 2022, quase 77% dos eleitores paulistas com 16 e 17 anos escolheram votar. A expectativa é que esse número possa aumentar ainda mais nessas eleições. O Laszlo vai contribuir com essa estatística. Está apto a votar e acredita no impacto dos jovens na política. A gente pode observar, historicamente, os jovens eles lideraram e criaram muitas das mudanças aqui no nosso país. E para mim isso é muito forte, Eu fui criado pelos meus avós, então eu sempre ouvi muito esse discurso geracionista de mudanças históricas, enfim. E eu sempre testemunhei esse contraste entre as duas gerações, as mais velhas e a mais nova, como a minha. E eu sinto muito essa responsabilidade, porque é o jovem que tem mais energia e mais disposição para participar de protestos, para prestar atenção no que é necessário para o nosso futuro. A gente tem que defender esse futuro. A gente não pode deixar isso na mão simplesmente dos outros. Na hora de escolher um candidato, os temas que mais chamam a atenção dos adolescentes são aqueles que se relacionam diretamente com a realidade da juventude. Como estudante, todo projeto voltado para educação, eu acredito que seja importante. Então, especialmente educação pública, também questão de saúde, especialmente saúde para todos. Então, políticas públicas envolvendo o SUS são todos muito importantes. E também aqueles que defendem democracia, que defendem o direito de todos de continuar na política ativamente. Temas muito relevantes para o Brasil hoje em dia é a questão de como gerir os nossos recursos naturais, o nosso desenvolvimento tecnológico para o futuro, a manutenção e a conservação do nosso natural, do nosso meio natural, do nosso meio ambiente. Tudo isso é muito importante, ainda mais com a relação do Brasil com os outros países. A questão das exportações, das relações internacionais, da diplomacia. A pauta que eu mais levanto, com certeza, é do meio ambiente, até porque a nossa geração vai ser a que mais vai sofrer com os impactos. A gente está em um ano de um super El Niño e a gente não está vendo nenhum político tomar uma decisão sobre, não ter políticas públicas acerca desses momentos que a gente vai enfrentar agora. Então, é muito importante que não só a minha geração, mas que todos nós cobrem e votem em políticos conscientemente de que eles vão fazer alguma coisa pelo nosso futuro, o futuro da humanidade. E os mais jovens usam a tecnologia na hora de acompanhar as eleições e os candidatos. A Gabriela, de 17 anos, inclusive, já acompanha assuntos políticos pelas redes sociais. Agora, nesse momento de eleições, as redes sociais são inevitáveis, Mas a gente sempre busca se informar por fontes confiáveis. Então, as informações que a gente vê nas redes sociais, é sempre bom a gente se inteirar dos fatos e também me informo bastante por sites de notícia, jornalismo responsável. Para este cientista político, as redes sociais são um mecanismo usado por muitos jovens para trazer mais força à expressão política. O papel do jovem nas redes sociais, na internet em geral, é justamente esse, de trazer mais visões diferentes, de trazer as suas demandas, de comunicar, de se engajar, de divulgar as suas demandas e dos seus colegas. Essa é uma linguagem muito própria, apesar de todos hoje usarem a internet,
É uma linguagem muito própria do jovem e que funciona muito bem na política. Isso mostra um lado bem interessante, que é o engajamento. Né? Se esse eleitor, mesmo que ele tenha em pouco número, né, no Brasil, são poucos os eleitores de 16, 17 anos, eles podem influenciar uma eleição a partir do seu engajamento, a partir do trabalho que eles fazem de comunicação nas redes sociais, de conversar com os amigos, de conversar com a família. Ainda segundo o especialista, trabalhar o assunto da política com os jovens é fundamental para incentivar o debate sobre conceitos como cidadania, ética, compromisso e democracia. E isso é interessante na formação pessoal, porque ele consegue perceber melhor qual é a atuação dos políticos, qual é o papel de cada cargo. Ele consegue ali, no momento que ele está se dedicando a entender melhor a política, geralmente ele tem mais tempo para entender a relação da política com o dia a dia dele. Por isso, apesar de ser um voto facultativo, é interessante a participação do jovem. O diálogo leve e amigável entre gerações pode ser o primeiro passo para que o interesse pela política comece cedo. Política é uma coisa que a gente tem que estar sempre discutindo e sempre ver diferentes pontos e ver diferentes caminhos para fazer política. E isso é uma coisa que é muito feita na minha casa, a gente discute muito, a gente lê sobre, a gente conversa, e na escola a gente tem muito espaço para isso também. Eu acho importante na escola, dentro de casa, você sempre ter esse debate saudável e tentar sair um pouco da bolha, né? Para você conseguir, de fato, diferenciar, às vezes... Nossa, esse lado eu nunca parei para pensar. Então, realmente, é muito importante o debate político. E que a gente sempre traga esse debate de forma tranquila, trazendo dados, sabendo ouvir o outro lado também, explicando erros, admitindo erros ou falhas em seus próprios candidatos, para que o debate seja justo, honesto e sempre consciente. A gente esteja sempre consciente do que está fazendo, do que está falando, em quem está votando, para que lá na frente todo mundo possa cobrar os resultados do candidato que vencer. A TV Câmara de São José agora está ainda mais perto de você. Já está no ar o nosso canal oficial no WhatsApp. É uma forma prática, direta e muito segura de receber os destaques da nossa programação, as notícias do Legislativo e tudo o que acontece no plenário direto no seu celular. O WhatsApp já faz parte da rotina de muita gente e, além de conversas com amigos e familiares, o aplicativo também pode ser uma forma simples de acompanhar informações da TV Câmara de São José dos Campos. Nossa emissora agora possui um canal próprio na plataforma, onde você pode acompanhar os destaques de toda a programação. São informações sobre notícias, reportagens, programas, além de tudo o que acontece no plenário. Basta se inscrever no nosso canal. O WhatsApp hoje é parte da nossa vida, né? A gente acorda olhando o WhatsApp, vai dormir para ver se deixou alguma pessoa sem resposta, enfim. Faz parte do nosso trabalho, do nosso lazer. E aí nada melhor do que usar essa ferramenta, que é uma das ferramentas mais acessadas aí das redes sociais, para levar informação de qualidade para a nossa população joseense, né? Então, por meio desse canal, a população tem acesso às reportagens que são elaboradas aqui na TV Câmara, os programas, né, as estreias, as sessões de Câmara. Então, é uma ferramenta fantástica e que agora a gente entra aí com mais esse recurso para divulgar o nosso trabalho, né? Os trabalhos que são realizados aqui. Para acessar é simples, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code. Você será direcionado para o WhatsApp. Aí é só clicar em seguir o canal e pronto! Você faz parte da comunidade da TV Câmara. Outra forma de se conectar é procurar pelo canal na barra de pesquisa. O principal benefício é entender o que acontece aqui no Legislativo, né? A população, é importante que a população acompanhe esse trabalho de perto. E além das nossas redes sociais, o Instagram, o nosso próprio site, agora tem mais esse recurso que é o WhatsApp. Então é isso, a informação sai da fonte. Então nada melhor do que saber quais projetos são votados, o que está acontecendo na cidade, quais os dias, horários e tema dos programas da própria emissora, que é a TV Câmara, né? Então é um canal, eu costumo dizer que assim, é um canal direto. No canal, a privacidade é garantida para quem acompanha as publicações. O WhatsApp não permite que outros usuários vejam quem segue o canal ou números de telefone dos inscritos. Ou seja, é uma plataforma prática e segura de receber as informações.
Ninguém precisa se preocupar que, ai, poxa vida, eu acessei o canal da TV Câmara, meu número vai ser divulgado. De forma alguma. Esse contato, ele não é divulgado, tá? A gente segue uma lei de proteção de dados, né? Assim como a própria plataforma. Então, só tem benefícios, não tem nenhum prejuízo, assim, de imaginar que vai acessar, vai começar a acompanhar ali o nosso conteúdo e vai ter o número divulgado de alguma maneira. Não, isso não. Toda notícia boa tem que ser compartilhada. Então, indique o canal do WhatsApp da TV Câmara para a sua família e amigos. Primeiro, você clica no ícone do canal da TV Câmara SJC. Depois, no nome que aparece na parte superior. Aí, é só encaminhar. O canal pode ser enviado para outro WhatsApp ou até para perfis de outras redes sociais. Simples, não? Então, nada melhor do que a população conhecer um pouco mais de pertinho esse trabalho, né? Então, fica aí o convite, acesse, faça parte dessa comunidade, do canal da TV Câmara, agora também no WhatsApp. É só mais uma das maneiras de falar com a gente, mas qualquer coisa a gente está aqui, 100% à disposição. Siga o canal da TV Câmara, sua fonte oficial de informação e cidadania. Voltando a falar sobre juventude, a gente traz agora um balanço de uma mudança que alterou a rotina dentro das salas de aula. A lei que restringiu o uso de celulares nas escolas em todo o país completa um ano. Segundo o Ministério da Educação, mais de 90% das instituições já adotaram a medida e os resultados já aparecem no comportamento dos estudantes. Os relatos são de menos ansiedade e mais interação entre os alunos durante o intervalo. A gente foi até uma escola na zona oeste da cidade para ver como os estudantes e professores estão lidando com essa nova realidade. Há um ano, o uso de celulares nas escolas passou a ser restringido em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, 92% das instituições já adotaram a medida. Nesta escola da Zona Oeste de São José dos Campos, os aparelhos ficam desligados e guardados nas mochilas durante todo o período escolar. A gente achou que teria um período de resistência, que no começo seria um momento desafiador, mas pelo contrário, tudo fluiu muito bem, eles entenderam que era algo que estava acima da gente, que todas as escolas estavam neste mesmo movimento e a aceitação e a adaptação às regras foi um movimento muito tranquilo. Os primeiros reflexos da mudança já aparecem no cotidiano escolar. A pesquisa mostra ainda que 86% dos gestores perceberam os alunos menos ansiosos após a restrição do uso dos celulares. Também houve relatos de melhora na atenção durante as aulas e na interação entre os estudantes. Primeiro que a criança acaba prestando mais atenção, né, se concentrando mais na figura do professor e nas atividades que são propostas. Em relação a essa ansiedade, porque assim, o celular, eles ficavam muito rolando tela, não se atendo a um conteúdo específico, né? Então, a gente percebe que a criança ficava ansiosa, né, e sem construção do conhecimento, que é favorável, né? Esse momento da primeira infância, né, até os 10, 12 anos, está muito apto, está muito aberto, a criança está muito receptiva para isso. Na prática, muitas escolas passaram a adotar estratégias para estimular a convivência entre os estudantes. Segundo o levantamento, 59% das instituições investiram em brincadeiras e atividades coletivas. Nesta escola, o intervalo ganhou uma série de atividades para incentivar a interação entre os alunos. Tem competições de dança, então é um movimento muito legal. Também a gente disponibiliza tabuleiros de xadrez, disponibiliza a quadra para eles jogarem bola, futebol, vôlei, etc. Também temos o intervalo cultural, que é um momento que os estudantes se inscrevem para fazer apresentações musicais. Então, toda sexta-feira a gente tem alguma apresentação musical, que é um momento bem legal. Então, a gente começou a pensar diferentes atividades para que eles conseguissem também ter uma interação, uma distração nesses momentos de intervalo. A pesquisa também mostrou que a implementação da lei foi além da proibição dos aparelhos. 63% das escolas passaram a envolver as famílias no debate, 61% ouviram os estudantes, 60% investiram na formação dos professores e 59% ampliaram as atividades coletivas. Para especialistas, o desafio agora é conciliar a redução do tempo de tela com o ensino do uso consciente das tecnologias. Nós precisamos alfabetizar, ensinar
essa criança, esse adolescente, a usar a inteligência artificial, usar as tecnologias, todas elas, e isso também é um papel socioeducativo da escola, né? Então, não adianta você tirar se você também não ensinar. Só que tem idade para isso. Por exemplo, a educação infantil é o momento do quê? Do livro, folhear o livro, né? É o momento de interações, é o momento de outras brincadeiras, de outros contextos, de outros tipos de aprendizagem. Agora, eu acho que a partir do fundamental 2, sobretudo, é fundamental. Senão você vai cair o quê? Você vai ter uma população que não vai competir com criança que tem acesso a isso, né? E a gente precisa realmente da oportunidade de qualidade igual para todos. Em um ano da vigência da lei, o balanço é positivo, mas especialistas alertam que os resultados dependem da participação das famílias, da formação dos professores e de políticas públicas que fortaleçam a educação digital. Primeiro, eu acho que formação de professor, eu acho que a própria comunidade acadêmica, né? Pensar em alternativas para essa alfabetização, né, em relação às mídias, para esse letramento digital, que é o termo correto. Eu acho que o segundo é envolver mais as famílias. Ele pode não usar na escola, mas ele pode também aprender a usar em casa. Isso não é só o papel da família, não é só o papel da escola, acho que em parceria, escola e família, né? E o segundo são políticas públicas, de regulamentar isso direito. Por exemplo, caiu muito o cyberbullying na escola. Por quê? Pela coibição. Então, nós precisamos realmente alfabetizar. Mais uma pausa e na volta do intervalo você vai conhecer a Arena Sanja Gamer, novo espaço público tecnológico da nossa cidade. Em mais um episódio da série Gente que Vota, nós vamos falar sobre a maior parcela do eleitorado de São José dos Campos, os adultos com idade entre 25 e 44 anos. Eles representam quase 40% de todos os joseenses aptos a votar em outubro. São mais de 215 mil eleitores que estão de olho em propostas voltadas para a educação e a empregabilidade. O documento que o Arnon exibe com orgulho é mais que o título de eleitor. É um passaporte para o exercício da cidadania. Eu acho muito importante que nós, enquanto sociedade, façamos a nossa parte de não só de votar, né, naqueles candidatos que nós nos identificamos com as pautas que são trazidas na campanha, pesquisar a campanha daquele candidato e com isso, automaticamente, a gente é beneficiado enquanto sociedade. Todo ano de eleição é assim. Ele pesquisa, estuda as regras, analisa as propostas dos candidatos. Tudo para fazer uma boa escolha. Nós temos que acompanhar, né, esses candidatos antes do processo eleitoral, quando eles estão, né, fazendo essa divulgação, durante, né, para que a gente faça um bom voto, que a gente escolha um bom candidato, e depois que esse candidato é eleito, seja ele o que eu votei ou o que eu não votei, eu faço essa fiscalização. Nós, como cidadãos, né, temos esse dever de acompanhar e fiscalizar os candidatos que nós votamos ou não. O auxiliar administrativo tem 35 anos. É formado em marketing e está em busca de desenvolvimento profissional. Por isso, planeja fazer uma pós-graduação. Nesse momento, entende que políticas públicas que envolvam temas como empregabilidade e educação são prioritárias. Uma pessoa, né, na nossa faixa de idade, ela está muito em busca disso, em crescer profissionalmente, ou já está empregada, ou deseja crescer no emprego que está, ou procurar algo melhor. E os candidatos, eles precisam apresentar pautas que nos mostrem a maneira, né, que eles vão trabalhar para que haja mais empregos, trazendo mais empresas, trazendo mais investimentos, né, seja do governo do estado, do governo federal, para a nossa cidade.
Em São José dos Campos, os eleitores adultos de 25 a 44 anos, entre eles o Arnon, representam quase 40% dos cidadãos aptos a votar em outubro. Ao todo, são 215.112 pessoas, de um total de 539 mil. Esse grupo forma a maior massa do eleitorado. São estudantes e trabalhadores que, apesar de terem características diversas, compõem a população economicamente ativa e que, segundo esse cientista social, tende a pensar em pautas que fortaleçam o mercado de trabalho. Ele está muito focado nele, formar sua vida, conseguir o primeiro emprego, ou estabilizar no emprego, ou estar na faculdade, está preocupado com o curso, então ele está olhando muito as pautas dele. Eu vejo muito a questão do trabalho, do emprego, né? Muito mais do que outras pautas, como a educação mesmo, que é uma pena, porque na verdade a educação puxa tudo, né? Mas é sobrevivência, igual eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer quando eu terminar minha faculdade, o que eu vou fazer se eu terminar meu curso técnico. A presença constante no mundo digital é outro ponto comum entre eleitores dessa faixa etária. Para Agliberto Chagas, o engajamento nas redes, o acesso rápido à informação e os debates que estabelecem nas plataformas podem influenciar o voto, principalmente dos mais jovens. As pessoas com esse perfil que estão formando a vida ainda, elas não estão preparadas ou às vezes não conseguem identificar a qualidade da informação, então pesquisam muito pouco as fontes. Já o público mais velho, o público que está já com a vida estabilizada ou está no mercado já há mais tempo, já tem mais experiência, eles procuram checar as informações, ver a qualidade dessa informação e comparar com as diversas fontes. Agora, um fator muito importante é a escolaridade também, porque as informações chegam de forma de texto, às vezes de forma de redação ou de uma forma de expectativa que se coloca ali naquela proposta e as pessoas não conseguem decodificar aquilo e acabam fazendo uma opinião errada e tem aí a questão das fake news, que também é um grande problema hoje das redes sociais, que acabam influenciando muito mais as eleições. Patrícia reconhece que usa as redes sociais com frequência, mas a jornalista espera que, assim como ela, os eleitores 40+, tenham maturidade para utilizar as ferramentas de forma consciente e com prudência. São pessoas que já são mães, pais, eu tenho amigas que já são avós com a minha idade, então quero acreditar que são pessoas que estão tomando essa decisão com um pouco mais de experiência, maturidade, e que sabem pesquisar, principalmente em época de fake news. Inteligência artificial, eu estou com muito medo dessa próxima campanha, do que a gente vai poder acreditar ou não acreditar, onde pesquisar, de onde está vindo essas informações. Mas eu quero acreditar que é um público que sabe pesquisar, que sabe buscar, que sabe compartilhar a verdade, principalmente. Com mais de 2 décadas de participação em eleições, ela considera que acumulou experiência suficiente e procura nos candidatos características que acredita serem importantes nos futuros representantes. Eu gosto muito de fazer um paralelo com a música do Titãs, porque a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão, arte. Porque a pessoa que quer só matar a fome, só, entre aspas, é muito fácil, muito simples. Mas a pessoa que quer saciar essa necessidade maior do ser humano, né? Educação básica, arte e cultura nas escolas, a valorização do nosso cinema, do nosso teatro, da nossa música, da nossa cultura regional. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem essa representação muito forte. Então sempre olho com muito mais carinho para isso. Nós estamos no inverno e você sabia que os quadros de bruxismo, aquele hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes, podem piorar neste período? Pois é, o frio aumenta a contração muscular e a mandíbula fica mais tensa. Vamos entender melhor na reportagem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular, o bruxismo, transtorno em que a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, pode piorar no inverno. É que a tensão nos músculos usados para mastigar aumenta no frio. A pessoa já tem uma predisposição, ela já trava toda essa região. Aliás, isso é uma das grandes causas, né, do bruxismo. Às vezes fica muito no computador assim para frente, às vezes fica muito tensionado isso, essa relação postural. E o inverno a gente fica mais assim. Então isso pode acontecer. Também com relação ao estresse, no inverno as pessoas ficam um pouco mais estressadas, se exercitam menos, às vezes cai a qualidade do sono também. Então isso tudo envolve.
Além da contração muscular, o frio aumenta a sensibilidade nos dentes e dificulta a circulação do sangue, o que pode agravar os sintomas do bruxismo. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 40% da população brasileira sofre com a doença. A Kátia é uma delas. Ela conta que os primeiros sintomas apareceram há 10 anos, mas o tratamento com o dentista começou só no ano passado. Muita gente perde dente, né? Então tem uma série, desgasta o esmalte do dente, ele não recupera mais. Então, assim, esse cuidado com o dente é fundamental. E também cuidados associados a isso. Então, tratamento para o sono, alongamento, exercícios específicos para soltar a região aqui do muscular aqui do tronco, né, da mandíbula. Então, são essas ações que a gente tem feito. E até a alimentação. Depois de iniciar o tratamento, a Kátia começou a usar alarmes para lembrar de fazer pausas e alongar tanto a região do rosto quanto da cervical. Outro ponto importante é o cuidado com a tensão e o nervosismo. Hábitos como trocar a cafeína por um chá calmante e apagar as luzes mais cedo ajudam a dormir melhor e diminuir os impactos do bruxismo à noite. Eu só consegui usar a placa quando eu entrei com as outras associações, entende? Porque a placa pela placa é uma coisa que te incomoda ali à noite, acaba atrapalhando mais ainda o sono. Mas eu consegui, associando a relaxamento, alongamento, meditação, né, que a gente é indicado no programa da doutora, eu consegui ir me adaptando a essa placa, que é, querendo ou não, uma coisa que você põe na boca durante o sono, né? A tensão muscular, que piora com o inverno, é um dos sintomas mais comuns do bruxismo. Ela pode levar ao desgaste dos dentes e, em casos mais graves, até mesmo a trincas e quebras. Por isso, é essencial procurar por tratamento especializado. Alguns pacientes não sentem dores nos dentes nem na mandíbula, mas isso não descarta o bruxismo. Sintomas como dores na cervical e na cabeça ou músculos do rosto cansados também podem ser sinais para procurar um dentista. O principal, quando para a pessoa prestar atenção, é realmente se o rosto está cansado, acorda com o rosto cansado, não estava antes, ou no fim do dia. Tem muita dor na cervical, muita dor de cabeça. Às vezes ela não relaciona com isso, mas tem que prestar atenção. Ou perceber um desgaste, né? Tá começando a quebrar os dentes. Ou o próprio dentista falou, olha, você tem um desgaste que você não tinha. Aí ela tem que ir atrás. O diagnóstico do bruxismo pode vir em uma única consulta com um especialista. A dentista explica que não normalizar a dor é um dos primeiros cuidados que devem ser observados no inverno. Não deixar passar, não se acostumar com a dor, não achar isso normal, porque não é normal. Uma das coisas que é importante, tentar manter a sua rotina, fazer sua atividade física. Quem sente muito tenso aqui, compressas quentes é muito bom, porque o quente ele relaxa essa musculatura. Então, às vezes, você tem uma predisposição a ficar aqui, tentar ficar mais tenso, você pode fazer uma compressa térmica, se policiar. Então, perceba como está a sua postura, isso de forma geral, né? Perceba como está a sua postura, se você não está assim demais, se a gente não está muito no celular, né? Tente entender um pouco as causas, se está com muita ansiedade, se o seu sono é de qualidade. E o resultado de seguir o tratamento? A Kátia sabe bem. É claro que vai ter dias mais tensos, que eu ainda sinto, não é um milagre, eu acho que é uma questão de tempo, mas assim, hoje minha qualidade de vida eu posso afirmar que melhorou muito, assim, depois do tratamento. O Museu Municipal de São José dos Campos agora também é lugar de alta tecnologia e imersão digital. Já está em funcionamento a Arena Sanja Gamer, um espaço equipado com máquinas de ponta para os apaixonados por jogos eletrônicos. Mas o projeto vai muito além do entretenimento. O objetivo é oferecer cursos de qualificação em áreas como edição de vídeo e programação, transformando o hobby em uma oportunidade de carreira para os jovens da nossa cidade. Tecnologia de ponta e um ambiente pensado para a imersão no mundo digital. Essa é a Arena Sanja Gamer, que fica localizada no Museu Municipal. O espaço é um verdadeiro ponto de encontro para aqueles que querem se reunir com os amigos e aprenderem coisas novas. A ideia aqui não é vir só jogar, né? A ideia é que a gente
em parceria com as escolas públicas, vamos ter formações nas profissões criativas do meio, né, videomaker, edição de vídeo, roteiristas, transmissão, streamer, entre outras, né, atividades, saúde mental, né, outras atividades que é muito importante para os jovens se desenvolverem nessas áreas. A gente vai ter campeonatos organizados pela Arena e por parceiros, né? E o nosso intuito é encontrar grandes profissionais para que possam se profissionalizar e atletas, né? Se profissionalizar para sair daqui grandes times, né? E também grandes profissionais do meio criativo. O Alan é o responsável por receber os alunos e pessoas interessadas em fazer parte do projeto. Ele é quem monta as máquinas, otimiza os processos e realiza a organização da agenda. Tudo é feito de forma online e de modo gamificado, para que a experiência ao acessar o espaço seja prática e acessível. A gente tem uma plataforma própria, que é arenasanjagamer.com.br. Nessa plataforma, as pessoas têm acesso tanto aos cursos online, tanto às inscrições dos cursos presenciais. Então, além disso, né, elas têm acesso aos campeonatos, à inscrição dos campeonatos. Então, lá é a plataforma mais completa para estar sempre ligado no que está rolando aqui na Arena. Além do espaço pensado nos jogos, o principal objetivo está na formação daqueles que frequentam o ambiente. Por isso, a Arena oferece cursos voltados para a área de tecnologia, jogos e edição. A gente fez um piloto de um mês, né, com alunos da escola pública, e a partir de agosto a gente retoma, né, aqui presencial, né, até 20 alunos por turma, né, exatamente profissionalizante. Então, provavelmente a gente volta já com o curso de videomaker e edição de vídeo, que teve muita procura, né? E também vai focar bastante na parte de transmissão ao vivo, para que a gente organize transmissões aqui também, junto com os jovens, como as competições profissionais, né? E por falar nos cursos, quem aprendeu muito foi a Elisa. Aluna do 2º ano do ensino médio, fez parte da turma do curso piloto da Arena em edição de vídeos. Para a estudante que já fazia pequenas edições no celular, essa foi uma oportunidade de aprender ainda mais sobre esse universo na área da edição. Eu achei muito bom, pelo PC é muito mais fácil de mexer, principalmente quando você vai cortar bonitinho as coisas e tal. Foi um pouco difícil para pegar o jeito no começo, mas depois fui conseguindo fazer. Outro ponto abordado nas formações é a saúde mental. Promover esse ambiente seguro e de interação social é muito importante em um meio que, por muitas vezes, é considerado solitário. Muitas vezes o ambiente digital acaba sendo um pouco tóxico também, as pessoas têm que aprender a lidar com isso, porque já não é mais futuro, é o presente, e principalmente cada vez mais esse ambiente vai estar disponível aí para os nossos jovens, adultos, né? Então é necessário que eles aprendam. Então vamos ter tanto para os atletas, que é um psicólogo de atleta mesmo, né? Da mesma forma que atletas tradicionais precisam, né? E também cursos voltados para entender como lidar e como receber, né, críticas, enfim, dentro da internet. Para ter uma experiência como a Elisa e participar das oficinas, primeiro é preciso se cadastrar no site da Arena Sanja Gamer. É lá que os cursos são ofertados e também é por lá que os interessados podem montar os seus times competitivos para participarem de campeonatos que serão realizados no ambiente. Esse momento inicial, a gente pede que as pessoas se cadastrem no www.arenasanjagamer.com.br, né? Lá no cadastro, ela vai passar algumas informações que isso vai munir a gente para entender que jogos, que tipo de esportes, né, é importante a gente investir aqui. Lá também vão ter todos os cursos gratuitos online, né? Então as pessoas também podem frequentar esses cursos online na plataforma, e lá as pessoas vão se reunir, vão se organizar como times e vão poder se inscrever para participar de campeonatos aqui na Arena presencialmente, né? Além de outros dias livres para vir fazer algumas atividades aqui com a gente. O Semana Legislativa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de acompanhar a nossa programação no YouTube em @TV Câmara SJC. Até a próxima!